Eu deixei para falar nesta sessão a respeito da minha indicação para que o decreto do Executivo Municipal que autorizaria, as escolas particulares, ele fosse reeditado. Inclusive eu coloquei, professor Cícero, uma particularidade neste pedido, onde pediria para estender também, desde que houvesse um planejamento e condições, às escolas públicas também. O vereador professor Cícero já veio aqui nessa tribuna, agora, em instantes atrás, diz que o município não tem condições de o fazer por não possuir condições materiais, físicas para esta realização. Então, eu quero fazer uma pontuação do porquê do meu pedido, e especialmente relativo à rede particular. Porquê desse pedido dos retorno às aulas presenciais? Eu fui procurado por um grupo de pais, também um grupo de empresários das escolas particulares, uma vez que estas escolas já haviam seguido as orientações da vigilância sanitária e proposto um plano de biossegurança para atendimento diante do decreto municipal que autorizava o funcionamento das escolas de primeira a quinta série. Então eu resolvi pautar este pedido. Vale lembrar que eu sou uma das pessoas que está cobrando ações efetivas do Executivo Municipal desde o início da pandemia. Eu trago esse assunto aqui todas as sessões e estou cobrando posicionamentos. Mas vamos lá. As escolas particulares elas já tinham se adequado ao plano para oferecer as aulas aos alunos cujos pais gostariam do retorno desta atividade presencial. E é importante deixar claro que o meu pedido de reconsideração do decreto municipal, ele leva em conta o desejo também de que as escolas continuem oferecendo o serviço online de forma simultânea. Assim, o aluno que estaria em casa estaria participando da aula. Eu digo isso porque conheço já o planejamento e as atividades do Colégio Atenas, em nosso município, onde as aulas não são retransmitidas posteriormente. As aulas acontecem no momento em que a aula deveria estar acontecendo de forma remota, de forma online. Ali já acontece. Então, muitas pessoas, ou algumas pessoas, poderiam estar indagando se essa carga horária do docente, do professor, do funcionário, se ela seria uma carga horária dobrada, porque ele teria que dar esta aula posteriormente. Não. A nossa sugestão é que estas aulas ocorram simultaneamente. Transmissão online e na sala de aula. Isso, nós já sabemos que é perfeitamente possível que aconteça. É só a gente pegar, por exemplo, eu vou citar o nome da instituição, mas a Unopar. A Unopar, ela tem as aulas presenciais, agora está utilizando da sua ferramenta online. Mas ela, antes disso, ela já tinha esse mecanismo. Os alunos em sala de aula e o professor lá no Paraná transmitindo a aula através da internet. Então, isso é perfeitamente possível de que aconteça. Algumas pessoas nas redes sociais, e infelizmente eu digo que essas pessoas não leram o meu pedido de forma alguma, resolveram me atacar, perguntando inclusive se eu não tinha família, se eu não tinha filho, afirmando, esse vereador não deve ter filho. Eu tenho 2 filhos que estão em idade escolar, estão estudando, porque precisamos que esse serviço aconteça. Precisamos que eles aprendam, que eles tenham ensino. Então, quem acha que eu não tenho filho, eu tenho sim. E acredito na responsabilidade da escola. Eu tenho que deixar claro
que muitos pais que estão fazendo esta solicitação, eles precisam do serviço da escola. Não é um capricho desses pais que estão solicitando o serviço da escola. Eu tenho certeza que nenhum pai ou nenhuma mãe que quer nenhum destes pais e nenhuma destas mães, eles querem que seu filho adoeçam do Covid-19. Muito pelo contrário, eles não querem isso. Muitos deles, eles precisam trabalhar e não têm com quem deixar os filhos e os levam junto para o serviço. E fica claro que não podem arcar com as despesas de pagar uma pessoa para ficar com os seus filhos em casa e também pagar a escola. Isso no caso das escolas particulares. Também ocorre com aqueles outros pais que, mesmo não estando os seus filhos nas escolas particulares, eles não têm com quem deixar os seus filhos ou alguém monitorando para saber se estão ou não fazendo as atividades escolares. Nós precisamos pensar nisso. Mesmo os filhos estando em regime domiciliar de ensino, os pais eles estão tendo que sair para trabalhar. Então, essa transmissão do Covid, ela pode acontecer de qualquer forma, infelizmente, e eu não estou aqui jogando praga em ninguém, e eu não estou falando que eu sou a favor do contágio. Tudo o que nós queremos e queríamos com o nosso pedido é manter os nossos filhos que amamos. Tudo que nós mais queremos nessa vida é manter os nossos filhos dentro de uma bolha. Se eu pudesse, comprava uma bolha, deixava os meus filhos na bolha e depois, na hora que acabasse o Covid, eu os tiraria dessa bolha. Isso todo pai quer. Todo pai que preza pela saúde do seu filho quer preservá-lo de alguma forma. Mas, infelizmente, não é o que está acontecendo. Porque todos nós temos as nossas obrigações. As nossas contas não param de chegar e nós precisamos sair para trabalhar. Nós temos contato no dia a dia, quem está saindo para trabalhar, com várias pessoas e nós não sabemos quem está contaminado ou não. Nós já estamos no nosso município com casos de transmissão comunitária. Tem que ficar claro que a escolha do retorno cabe aos pais. Acima de tudo, essa escolha de levar ou não o seu filho para a escola é uma escolha dos pais. Cabe à escola oferecer seus serviços de forma adequada para que todos sejam atendidos. Aqueles que precisam do serviço e aqueles que preferem manter os seus filhos na aula online. Também a escola deve garantir que os seus funcionários que se enquadram nos diversos grupos de risco tenham as suas atividades de forma remota, para que se cumpra um mínimo de biossegurança com essas pessoas. Essas pessoas que estão no grupo de risco e que são funcionários deverão ter o seu direito garantido a estar transmitindo de sua casa a aula, a estar trabalhando remotamente. Cabe à escola isso também. Isso tem que estar previsto no seu plano de biossegurança, porque são pessoas do grupo de risco que podem se contaminar hoje e amanhã e sofrerem graves consequências. Com certeza, esse assunto é um assunto muito polêmico, mas nós precisamos pensar em todos os momentos que nós estamos vivendo agora em nossa cidade. Não podemos de maneira nenhuma sermos hipócritas em concordar com a abertura de vários outros setores, como bancos, mercados, conveniências, bares, restaurantes e academias, onde nós vemos todos os dias muitas pessoas circulando em aglomerações e, inclusive, em vários destes locais, nós vemos crianças acompanhando os seus pais e nós dizendo ainda que o local onde a criança vai se contaminar vai ser na escola. Isso a gente não pode arcar e dizer que vai ser isso que vai acontecer. Se a gente está com diversos outros setores trabalhando, e não estou aqui dizendo que devem fechar, não estou dizendo isso porque todos nós precisamos continuar trabalhando, mas nós temos que ter um mínimo de bom senso e ver que as coisas estão acontecendo ao nosso redor
e nós estamos proibindo aqueles que precisam do serviço escolar de assim utilizarem pessoalmente. Então, eu peço encarecidamente que releiam as nossas pontuações, as pessoas que ainda têm dúvida, que o próprio comitê do Covid leve em consideração tudo o que a gente pontuou, que as escolas que querem fazer essa adesão apresentem novamente o seu plano de biossegurança ao comitê do Covid, que o prefeito leve em consideração esse pedido para o atendimento da população. E dizer, acima de tudo, a responsabilidade das nossas crianças, primeiro, de fato, é em casa. E se a escola tiver condições de atender os filhos de forma remota e também de forma presencial para aqueles que quiserem utilizar o serviço, assim como bares, restaurantes, lanchonetes, academias e outros serviços, que isso possa acontecer em nossa cidade. Quero aqui agradecer a paciência de todos. Vamos em frente neste pedido, vamos inclusive sugerir melhorias para que as escolas possam funcionar, para que todo cidadão seja atendido no seu direito, seja ele de ficar em isolamento social, seja ele de buscar o seu trabalho, seja ele de levar o seu filho para a escola. Boa noite a todos, muito obrigado aos internautas que nos acompanham e aos ouvintes da Rádio Cultura. Meu abraço, muito obrigado.